Ô, Igor, conta pra mim, por que o Botafogo não conseguiu, com 35 mil pessoas, ganhar do Cruzeiro ou pelo menos ter um empate, que isso é um resultado horrível para o Botafogo, mas muito bom pro Cruzeiro, né? Pois é, craque Neto, o Botafogo que, apesar de vir de uma sequência invicta com o David Ancelotti, havia empatado os últimos 2 jogos em casa no estádio Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. No último sábado contra o Corinthians e anteriormente diante do Vitória, onde o goleiro do Vitória pegou tudo, o Lucas Arcanjo, o Botafogo não conseguiu sair do 0. Então precisava vencer hoje para colar nos líderes, mas fez um primeiro tempo bem abaixo. A gente conversou aqui com os jogadores do Cruzeiro na zona mista depois dessa partida, o lateral direito William, também o meia Christian, e eles falaram sobre fazer um início de jogo forte, que essa era a maior preocupação deles, porque o Botafogo costuma entrar muito forte nas partidas, se aproveitando do gramado também, já estar mais acostumado com o gramado sintético, só que o Cruzeiro soube lidar com isso e fez um primeiro tempo bem superior ao do Botafogo. O Cássio não precisou fazer nenhuma defesa, enquanto o Cruzeiro colocou o John para trabalhar, fez 2 gols e poderia ter feito até mais ainda na primeira etapa, e nesses primeiros 45 minutos já conseguiu encaminhar a vitória. O primeiro gol marcado inclusive pelo Christian, que falou aqui com a gente, uma falha de saída de jogo do John. Cruzeiro bem ligado, roubando a bola no campo de ataque e conseguindo fazer esse gol com o Christian. E o segundo gol numa arma do Cruzeiro já nesse campeonato, que foi num contra-ataque, um lance de bola parada do Botafogo no setor ofensivo. O Caio Jorge puxou um contra-ataque ainda diante do meio-campo e deixou o Matheus Pereira na boa para fazer o 2-0. E aí no segundo tempo, naturalmente, o Botafogo foi para cima, mas o Cruzeiro soube se segurar. O Cássio fez ali 2 ou 3 defesas, mas não chegou a ser aquela pressão também. Enfim, não foi uma tarde feliz do Botafogo. A gente tem um personagem aqui nessa partida que foi o goleiro John. Antes do jogo, na verdade nos últimos dias, surgiu a notícia de que o Botafogo recebeu uma proposta por ele do West Ham da Inglaterra de cerca de 10 milhões de euros, o que dá um pouco mais de 60 milhões de reais. E o jogador quer se transferir para a equipe inglesa e o Botafogo analisa essa proposta, mas pelo que a gente ouve aqui nos bastidores, essa transferência deve mesmo acontecer. E aí, como o John falhou no primeiro gol, a torcida, que já estava um pouco desconfiada, passou a vaiar o goleiro. Quando ele pegou na bola ali no lance seguinte ao gol, ele foi vaiado, mas depois disso, até que o John não foi tão exigido assim, no segundo tempo ele não precisou fazer nenhuma defesa. Mas enfim, o clima não ficou tão bom para o John por aqui, por conta dessa iminente saída e também por conta dessa falha no primeiro gol. Aí na entrevista coletiva, o italiano David Ancelotti foi perguntado sobre a situação do John, e o David Ancelotti disse que ele está à disposição do Botafogo e enquanto aqui ele estiver, ele vai jogar. Que inclusive ele pediu para jogar e já confirmou que o John vai sim estar na meta do Botafogo na partida de quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que o Botafogo tem uma vantagem de 2 gols construída no jogo de ida aqui no estádio Newton Santos, enquanto o Cruzeiro está voltando para Belo Horizonte e vai se preparar para enfrentar o CRB quinta-feira também pela Copa do Brasil, jogo de volta, assim como o do Botafogo. Só que no primeiro jogo o Cruzeiro poupou algumas peças lá no Mineirão e não conseguiu sair do 0 diante do CRB. Então vai para Maceió, Alagoas, lá no estádio Rei Pelé, precisando de uma vitória, se não quiser passar por aquela emoção das cobranças de pênalti para avançar de fase nessa Copa do Brasil. O Cruzeiro se colocando então cada vez mais na briga pelo Campeonato Brasileiro. O William, lateral direito, falou sobre isso, que eles vão continuar trabalhando com pés no chão, mas sonhando, quem sabe, aí com o título brasileiro, chegar nessa reta final brigando por ele, depois de não ser tratado como favorito. Volto com você, Neto. Obrigado, Igor. Eu acho uma indelicadeza por parte da torcida com o goleiro. O cara que, pô, o cara um baita do goleiro de seleção brasileira. Se ele teve a proposta ou não, cabe ao Botafogo, né? Porque, e aí é ele fazer a vida dele. John, você acha que ele falhou por causa disso? Você tá de brincadeira. Muito pelo contrário, eu acho que ele queria jogar muito mais bola. Qual a ideia? Primeiro você, Quesada, em relação ao Cruzeiro, que a gente coloca o Palmeiras e também o Flamengo. O Cruzeiro vai, perde pro Ceará, mas vai e ganha do Botafogo 2-0. E não é líder porque o Flamengo tá ganhando o jogo de 1-0, o gol do Arrascaeta, que tá indo para 39, se eu não estiver errado. Né? E o Cruzeiro vai para 37, está com 37. Quesada, Marília, Godoy e Théo José. Ô Neto, antes de começar o campeonato, eu colocava o Botafogo junto de Flamengo e Palmeiras para brigar por esse título do Campeonato Brasileiro. Eu não colocava o Cruzeiro. E hoje o Cruzeiro ocupa essa posição do Botafogo. Essa é uma vitória também simbólica. Mas isso veio por causa do treinador? Veio por causa do treinador. Porque tava uma várzea lá, sim, né? E veio pelo episódio Dudu, né? Eu acho que o episódio Dudu
O dono mostrou para todo mundo. É o seguinte, quem tá afim fica, quem não tiver cai fora, porque nós temos um técnico e o projeto vai ser comandado por esse técnico. Ali, o dono do supermercado colocou tudo na prateleira, organizado da forma como deve ser. Na gôndola, né? Fala que é gôndola, né? É isso. Gôndola. É isso. Eu já, criança, eu ia muito no supermercado nacional, lá na Posse. Tira do ar aí. Eu no supermercado nacional, porque eu gostava muito de ir no supermercado nacional e, ó, soufflé. Quem nunca pegou um soufflé, né? Soufflé. Hoje, soufflé, 40 anos atrás, era o chocolate. Diga-se de passar. E outra coisa, né? Esse tal de bis aí, que eu não falo mais, Morumbis é Morumbi. Pô, era 20. Hoje é 16. E menor. E menor. E mais caro. E você deixa 2 dias, fica duro, murcho. É brincadeira. Voltando para a equipe do Cruzeiro, o que você pensa, Marília Ruiz? Eu acho que é candidata também? Eu acho que sim. No caso do Cruzeiro, o fato de ter aberto mão antes da Sul-Americana deu ao Cruzeiro a chance de conseguir pontos, enquanto outros times estavam preocupados ainda com a fase de grupos da Libertadores. Foi o caso do Flamengo, que ao perder na estreia para o Central Córdoba teve que correr atrás. Então, naquele período, o Cruzeiro conseguiu, com os meios de semana mais vazios, conseguir pontos antes da parada. Não tem essa competição, apesar de ter empatado só com o CRB em casa no meio de semana pela Copa do Brasil. Vai ter que jogar no meio de semana fora de casa agora para conseguir a vaga. O Cruzeiro tem muito elenco e pouco calendário, diferente do Flamengo, diferente do Palmeiras, que ainda estão em 3 competições. E além dessas pessoas que você está falando, o Léo Jardim e sua comissão técnica, o episódio Dudu e o dono da SAF do Cruzeiro dizer quem manda lá, o Cruzeiro tem uma pessoa muito discreta, muito competente, que fez trabalhos muito bons por onde passou, Paulo Pelaipe. O Pelaipe segura o vestiário... Grêmio e Flamengo, hein? Ele segura o vestiário do... Fala que ele é bom pra caramba, ele Paulo Pelaipe. Ele é muito bom profissional. E ele consegue, de uma forma muito discreta... Sabe que o Corinthians quis, né? Quis, logo no começo. Ele é muito discreto e, ao mesmo tempo, muito hábil para segurar tantos egos lá. Saiu o Alexandre Matos, ficou o Paulo Pelaipe. Ele faz trabalhos sempre muito bons, sem ter que todo dia estar nas manchetes. Godoy. Tava na hora, né, do Cruzeiro voltar a ser forte. Godoy, pode botar a mão esquerda em cima da mesa aí, que não tem problema nenhum, não. Eu tô bem assim. Tá. Tava que na mal hora. educado. Ele até Olha que desgraçado. Tava na hora do Cruzeiro voltar a ser forte de novo, a competir lá em cima no Campeonato Brasileiro. E vocês são muito traíra, a Marília é muito traíra. Eu não, eu sou repórter. Pô, vocês são pior que o Léo Dias. Nossa, cara, que fofoqueiro. Enquanto o Léo Jardim e a sua comissão técnica conseguir administrar da maneira que está administrando o grupo de jogadores, você percebe que há uma harmonia muito grande. Mas você lembra que até o Cássio estava pendurado lá? Não, aí Cássio, Fagner... O Cássio emagreceu 6 quilos. Então, mas ele tá bem demais, ele arrebentou nesse jogo aí. Sim. Conseguindo, se esses jogadores mais experientes, né, conseguirem se manter fisicamente bem, o time e não ter desfalques de jogadores importantes, até o Matheus, o meio-campista, Pereira, né? Fez gol hoje. Voltou a jogar bem de novo, resolveu o problema dele. Então, é um time para brigar até o fim do Campeonato Brasileiro entre os melhores. Para você, isso que a Marília Ruiz disse, Theo, e a gente sabe que o ego na televisão, falando por mim, tá? Não falo por vocês e por ninguém. O ego na televisão é muito mais que o ego no futebol. Os jogadores, os ex-jogadores como você falam isso. Você não tem a dúvida disso. Mas o ego de um cara que chega e acha que o treinador tem que ficar... Aí não aguenta, hein? Um só não aguenta. É, só que a SAF do Cruzeiro tem dono, né? Isso, que é o Pedrinho. Que é o Pedrinho. Então, isso é diferente. Agora, o que a Marília e o Quesada falaram, eu acho que a gente vai ver isso lá no final do ano. O Campeonato Brasileiro está marcado para se encerrar no dia 21 de dezembro. Só que a gente tem o Mundial antes do dia 21 de dezembro. E o Palmeiras, o Flamengo, para mim, são candidatos ao título da Libertadores. Então, pode ser que esses times tenham 3 partidas encavaladas com o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, no máximo, tem a Copa do Brasil, empatou com o CRB em casa, vai jogar lá no Rei Pelé no meio da semana. Tá complicado. CRB. Eu também acho que o CRB tem boa chance. O CRB tem um baita time, jogou muito arrumado. lá no Mineirão. É um time arrumado e o CRB passa. Então, aí, e que tirou o Grêmio também. Aí o Cruzeiro, e vai tirar o Cruzeiro. Aí o Cruzeiro vai ficar preocupado só com o Campeonato Brasileiro. Isso vai ser uma vantagem enorme no início de dezembro.